Boa tarde a todos, meu nome é Fernando Chaficuri e hoje nós vamos enfrentar o tema autonomia privada na relação médico-paciente, abordagens sobre consentimento informado e diretivas antecipadas da vontade, sob a regência dos professores titulares Carlos Alberto Dabos Maluf, Rui Geraldo Camargo Viana e professora externa doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf. A evolução histórica do consentimento informado como instrumento para o exercício do direito de autodeterminação do paciente. Inicialmente, a medicina ela era tratada de forma mais arbitrária pelo médico, posto que é ele quem detinha todo o conhecimento científico a ser empregado no tratamento individual. Ao paciente cabia apenas o papel de aceitar as recomendações e instruções médicas, acatando-as, daí inclusive decorre a terminologia paciente. A palavra etimológica paciente decorre dessa relação. A relação médica é uma relação que nasce naturalmente desigual, porque de um lado nós temos um agente que detém o conhecimento científico, que é o médico, e de outro lado nós temos o indivíduo que necessita dessas técnicas científicas que o médico detém, que é o paciente. Ela é uma relação de consumo, ela é regida pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança nessa relação, fazendo crescer o conceito de autonomia do paciente. O primeiro documento redigido a respeito que nós temos, escrito, é o Código de Nuremberg, que foi codificado em 1947 na cidade alemã de Nuremberg, e ele é considerado um marco, inclusive, para o início daqueles processos conhecidíssimos, pelos processos de guerra de Nuremberg, né? E posteriormente houveram outros documentos subscritos em outras assembleias mundiais, por exemplo, médicas, né? A gente tem a 18ª Assembleia Mundial, foi feita em Helsinki, na Finlândia, em junho de 64, que veio a ratificar e corrigir e ser corrigida pela 29ª Assembleia Médica de Tóquio, no Japão, em outubro de 75, a 35ª Assembleia Médica Mundial em Veneza, na Itália, e em outubro de 83, pela 41ª Assembleia Mundial, retificando a Assembleia realizada na Itália. Mas o que acontece é o seguinte, que tais assembleias fatidicamente versavam sobre a missão do médico era e perdura salvaguardar a saúde das pessoas, o conhecimento, a consciência que são empregadas nessa missão, né? A Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial impõe uma obrigação ao médico da frase: a saúde de meu paciente será minha primeira consideração. E o Código Internacional de Ética Médica declara que, quando estiver prestando cuidados médicos que possam ter efeito de enfraquecer a condição física e mental do paciente, um médico agirá somente no interesse do paciente. Em 1996, o Conselho Nacional de Saúde do Brasil elaborou a Resolução 196, a qual fora modificada no ano 2012 com a Resolução 142, de forma a ampliar sempre mais a autonomia do paciente. Finalmente, na pós-modernidade, que é como nós tratamos a época na qual nós vivemos hoje em dia, temos dois documentos muito importantes para atestar a autonomia do paciente, sendo eles o consentimento informado e o testamento vital. Então, vamos enfrentar o tema consentimento informado como instrumento para o exercício de direito de autodeterminação do paciente. O consentimento informado é um documento através do qual o paciente permite que sejam efetuadas determinadas intervenções em seu organismo, sendo que tais intervenções podem ser medicamentosas, experimentais, aceitando participar, por exemplo, de determinados testes de experimentação científica, ou até mesmo cirúrgicas. O médico, por sua banda, ele é obrigado a informar todos os riscos típicos e atípicos. Riscos típicos são aqueles comuns e que podem acometer qualquer cidadão. Os riscos atípicos são aqueles que podem acometer, por exemplo, 0,01% dos pacientes. Né? Como um exemplo, a gente pode ter, por exemplo, e infelizmente, muito em voga, o combate atual do coronavírus. Né?
está sendo utilizado com grande porcentagem de êxito um medicamento que é a hidroxicloroquina de 400 miligramas. Só que inicialmente esse medicamento ele fora concebido para tratamento de mazela de artrite reumatoide, quer dizer, uma doença totalmente diversa, né? Porém, o que acontece? Sendo utilizado de forma emergencial, sem ter sido feita a complexidade de testes que são necessárias para que esse medicamento fosse especificamente imputado para o tratamento do coronavírus. Então, o que acontece? O que se sabe é que esse medicamento, com o uso dele, há uma evolução no quadro da doença do paciente infectado. Entretanto, se nota que o medicamento não liquida completamente o vírus. O que acontece? O medicamento ele não deixa o vírus proliferar no organismo do paciente, dando margem ao sistema imunológico do paciente para que efetue o combate, né? Terminando por exterminá-lo. Essa é mais ou menos a metodologia do vírus com relação do medicamento com relação ao vírus, né? Mas, porém, nesse contexto, o paciente deve ser informado que tal medicamento pode vir a causar arritmia cardíaca, podendo até, em caso de pacientes detentores de mazelas crônicas cardíacas, uma vez ministrado, levar a óbito. Eu, por sua vez, ouvindo o jornal hoje, pela parte da manhã, você vê, são dados que chegam agora, que até então tinha desconhecimento. Eu, ouvindo o jornal pela parte da manhã, eu vi que esse medicamento pode, inclusive, causar cegueira, né? O repórter estava mencionando isso. Todos tais riscos e procedimentos devem ser informados pelo médico ao paciente ou seu representante legal com uma linguagem clara, transmitindo o diagnóstico e o prognóstico. Por exemplo, podemos dispor também acerca da... Esse é um caso de uma conhecida, né? Essa história da avó dela. O que acontece? Essa avó dela tinha uma certa idade, mas estava em perfeitas faculdades, gozando das faculdades mentais perfeitas, tinha uma saúde relativamente boa, mas o que ela tinha? Ela tinha uma artrose em virtude da idade, e coitada, que fazia com que ela tomasse uma gama de medicamentos e tinha dores horríveis, né? Dores fortíssimas. Então o que ela fez? Ela procurando um cirurgião, um médico ortopedista, ele perguntou se seria possível, vamos dizer, fazer uma cirurgia para corrigir esse problema e não depender mais dos medicamentos. E o médico prontamente falou que sim, que seria possível. Só que o médico informou a ela que, dada a idade dela e os riscos, por exemplo, de uma mesa de cirurgia, de uma anestesia, né, enfim, de uma intercorrência ali pela idade, ela tinha chance de êxito, de sobrevida, de sobreviver à cirurgia, ela tinha chance de êxito de apenas 50%. Essa senhora refletiu com bastante calma e achou que a porcentagem, a possibilidade de vir a falecer na cirurgia era muito alta, que não valeria a pena, e optou por ela própria e dispôs sua vontade ao médico que não gostaria de fazer a cirurgia, gostaria efetivamente de continuar tomando a medicação. Essa é uma história emblemática que me marca muito, né? Agora, um outro fato importante a ser disposto é que na urgência e na emergência o consentimento informado ele não deve ser observado, né? Um exemplo, os casos notórios dos fiéis religiosos da congregação religiosa Testemunhas de Jeová, né? Que notoriamente também não autorizam transfusões de sangue. Assinando para que eles não autorizem a transfusão de sangue, eles assinam, isso é uma curiosidade também, eles assinam um documento que é chamado não consentimento informado. Eles subscrevem esse documento. Mas, relembrando que na urgência e na emergência, tal documento ele não é observado. O consentimento informado ele é revogável a qualquer tempo. Por exemplo, um paciente com câncer que não aguenta mais a quimioterapia. Infelizmente são casos tristes, mas nós ouvimos
são casos recorrentes. Nós ouvimos que, por muitas vezes, a quimioterapia ela é muito agressiva, né? Ela é muito forte, e então o paciente às vezes não quer se sujeitar mais a isso e quer ter dignidade no restante da sobrevida que lhe advier, né? Coisa importante, o consentimento informado ele deve ser expresso, escrito, contendo toda a informação dada pelo médico, sem formalidades, a qual é necessária para o paciente anuir ou não com tratamento ou com medicamento, né? A ideia de consentimento informado, ela é boa para ambas as partes. A ideia é liberar o médico do eventual processo legal e também resguardar o paciente de um eventual erro médico, o qual muitas vezes nós temos ciência, ou em nossa família, ou quem advoga nessa área mesmo com pacientes, infelizmente é uma situação recorrente, né? Um exemplo pitoresco e também não tão falado, mas realmente verdadeiro, é o procedimento de esterilização para o homem que faz vasectomia e para a mulher que faz laqueadura. O médico tem o dever de informar que existe uma possibilidade de regeneração dos tecidos, havendo uma chance ínfima de ainda passando por tais procedimentos o paciente poder efetivamente vir a engravidar, né? Existem casos de responsabilidade médica em custear os gastos com nascituro, ante a não informação prévia de tais possibilidades. Se nós pensarmos nada mais justo, né? O consentimento informado deve integrar o prontuário médico e, em caso de não haver capacidade plena para consentir, o suprimento de tal capacidade se faz pelos seus representantes legais. Agora vamos enfrentar agora o testamento vital, que são as diretivas antecipadas de vontade, né? A pós-modernidade introduziu o conceito de autonomia pessoal e coletiva nas relações que envolvem a experimentação humana e a relação médico-paciente. Testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade é o documento que tem a finalidade de retratar a vontade do paciente em seus momentos finais de existência, eventualmente livrando-o da obstinação terapêutica, né? Aquela que é oriunda da biotecnologia, né? que veio a trazer para o universo médico, para o universo médico-científico, uma gama enorme de fármacos, de tratamentos, uma infraestrutura médica hospitalar capaz de postergar e muito a vida humana. Inaugurando dessa forma o questionamento se de fato estaríamos prolongando a vida ou prolongando o momento da morte. Quem tem todos nós, eu creio que venhamos a ter alguma perda familiar, até mesmo ontem eu estava ouvindo o presidente da República comentando que ele também tinha tido uma perda familiar. Quer dizer, são fatos corriqueiros da vida que nos acometem. A morte, ela um ditado árabe, a morte faz parte da vida, né? Cada dia que se vive, a cada dia que você vive é um dia a menos na Terra, é um dia mais próximo da morte. É uma filosofia árabe. Mas quem teve parentes nessa situação sabe que é muito triste esse prolongamento da vida se estendendo o momento da morte. Quer dizer, fatalmente sabe que o seu ente querido não tem salvação e apenas se está postergando. Isso é uma coisa que quem passou sabe que é muito triste, né? Então, nesse sentido, desde a fundação dos primeiros comitês de ética hospitalares, nos meados dos anos 70, impôs-se a reflexão sobre a melhor forma de amparar o paciente, conferindo-lhe bem-estar nos momentos finais de sua vida. O testamento vital, também chamado de diretivas antecipadas de vontade, difere-se do testamento civil, né? O
civil como nós conhecemos, como nós aprendemos em direito civil, quer dizer, é um instrumento no qual o autor dispõe sobre seus bens, ele dispõe sobre as suas dívidas, ele reconhece filiação, né? Ele institui obrigações, mas o mais importante, que o teor do testamento civil, ele passa a ter validade após a morte do outorgante. Essa é a principal diferença. O testamento vital, ele se trata de uma declaração escrita que dispõe sobre a vontade do paciente nos momentos finais de sua vida, relativo aos tratamentos médicos que aceita submeter, tendo em vista que ele está acometido de uma doença grave ou estado geral que lhe impeça de manifestar expressamente a sua vontade. A grande diferença do testamento civil se dá no momento de abertura, no momento de efetivo início de validade desse testamento. O testamento vital, ele deve ser rompido, ele deve ser aberto enquanto em vida do paciente, né? Enquanto o paciente estiver em vida fazendo o tratamento, né? E o testamento civil se dá na abertura, como nós conhecemos, por meio de um testamenteiro, da mesma forma que o testamento vital, também por meio de um testamenteiro. Há um testamenteiro que deve ser um terceiro, igual ao testamento civil, existe o testamenteiro, só que deve ser um terceiro que não tenha parentesco direto com o indivíduo que testou, que efetuou o testamento. E aí o que acontece? De tudo isso gera um celeuma, gera uma temática que, como leciona o Ernesto Lippmann, né? Estando um paciente internado em uma UTI, até que ponto gostaria que fossem feitos esforços para reanimá-lo? E se isso ocorresse após um AVC, no qual viessem a lhe ser imputadas lesões permanentes no cérebro, comprometendo sua visão e seus movimentos, né? Existem juristas, grandes, renomados juristas, por exemplo, uma postura da doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf, que dispõe o seguinte, que estava conversando a respeito de um conhecido nosso, que teve o pai que, por sua vez, foi acometido com uma distrofia muscular fatal, né? Então, uma doença degenerativa muscular, e ele veio, jovem, com questão de 60 anos, ele veio passando situações nas quais fatalmente viria a falecer. E primeiro deixa de funcionar os músculos das pernas, os músculos dos braços, pulmão e assim sucessivamente. E nós estávamos fazendo um brainstorming falando, poxa, se um paciente como esse, ele necessita de um transplante renal, quer dizer, seria correto fazer o transplante renal nesse paciente, ou seria correto um tratamento paliativo apenas para aliviar as dores? E nós chegamos à conclusão que talvez fosse realmente correto um tratamento paliativo para evitar as dores. Quer dizer, o transplante renal implica na possibilidade de morte desse paciente na mesa de operações, implica em uso desse órgão que poderia ser destinado a uma criança, uma pessoa que tem uma vida muito maior. Tudo isso são questões que também integram essa temática, que é bastante delicada, né? O que acontece? A base legal do testamento vital, ela encontra-se no direito à autonomia pessoal do paciente e também em demais princípios bioéticos, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, o artigo 15º do Código Civil, né, o que prevê que ninguém deve ser submetido a tratamento médico contra a sua vontade ou mediante risco de vida, da Lei 13.146 de 2015. Né? Havendo ainda respaldo na Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina.
né? Vamos ver. O testamento vital pode ter por objeto disposições sobre a realização ou não de determinados procedimentos, como foi falado, e um lapso de temporal para a continuidade dos tratamentos. Ele pode ser revogado a qualquer tempo, como foi falado, né? É necessária a designação de um responsável para que venha a ser porta-voz do doente e que o representará diante da equipe médica no testamento vital. Desde que não seja médico ou responsável pelo caso, como nós falamos, né? Nós temos legislações específicas de testamento vital nos Estados Unidos, né? Nós temos na Espanha, nós temos em Portugal, na Alemanha, na França, na Argentina, no Uruguai e no Japão. Todas elas tratando a respeito do tema, buscando que interromper, né, tratamento médicos que visem apenas prolongar a terminalidade da vida e evitando, existe até um termo para esse tratamento que é distanásia, que é o tratamento fútil, que busca apenas prolongar a vida do paciente, postergar um pouco a morte que é iminente, não tem jeito que o paciente, nesse caso, venha a falecer, né? O que tem mais de importante para que a gente fale, pessoal? Eu estou tentando me ater ao tempo, respeitando vocês e respeitando minha colega Yasmin, que apresentará também no dia o tema. Deixa eu ver o que tem mais de muito importante que a gente pode falar, né? Tá aqui, olha. Nós temos, por exemplo, isso é uma coisa, eu acho uma última coisa interessante para que nós venhamos a comentar, é que na Alemanha a figura equivalente à terminalidade da vida, como ao testamento vital, como nós estamos tratando, já integra formalmente o Código Civil desde 1º de setembro de 2009, né? Aditado aos artigos 1901 a 1904. Como leciona Otávio Rodrigues Júnior, os artigos introduzidos no Código Civil alemão, no BGB, derivam de um pesado debate legislativo, o Bundestag, que resultou na aprovação do projeto de lei por uma margem razoavelmente estreita de votos, 317 a favor e 233 votos contra. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar um pouco a temática e enfrentar um pouco esses dois temas que são polêmicos, são temas que versam, infelizmente, sobre um momento mundial que estamos vivenciando, né? E eu desejo a todos uma boa tarde, agradeço e me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou perguntas, ok? Muito obrigado, até logo.